Oi, gente, tudo bem? Hoje nossa aula, dando continuidade, é Independência do Brasil, nossa terrinha amada e idolatrada. E o que a gente vai estar vendo sobre a independência do Brasil? Tudo. Mas antes de começar a falar da independência do Brasil em si, vamos analisar o que estava acontecendo antes para ocorrer a independência, porque não foi do nada, né? O Dom Pedro não acordou e falou: vou proclamar a independência hoje, porque eu quero independência. Não, gente, teve vários fatores que vieram no decorrer de anos. Então vamos analisar. Você lembra que primeiro o Brasil não era mais uma simples colônia, né? Ele ganhou o título de Reino Unido de Portugal e Algarves. Que era isso? Né? O Brasil era um Reino Unido de Portugal. Os mesmos direitos que Portugal tinha, o Brasil também tinha. Então para o Brasil era algo maravilhoso. Mas, gente, analisa a cara dos portugueses. Pois é, você acha que eles ficaram felizes? Vendo que a colônia que eles mais exploravam agora tinha a mesma autonomia que eles? Claro que não. Tá? E você lembra também que eu falei que ia dar treta, né? O fato da família real vir pra cá, fugindo de Napoleão e abandonar os portugueses lá. Eles também não vão gostar, eles vão se sentir traídos. E vai dar treta realmente. Tá? O que acontece? Né? Em 1820 vai ter uma Revolução Liberal do Porto. O que eles queriam? Olha a treta começando aí, que eu falei que ia dar treta, olha a treta. Eles queriam primeiro, tá, que o Brasil voltasse a ser colônia, que eles não concordavam com essa autonomia do Brasil, então eles querem que o Brasil volte a ser colônia. Eles querem a volta da realeza, tá? Eles querem a volta do pacto colonial. Acabou isso do Brasil resolver tudo, não. Tem que voltar a resolver tudo com Portugal. Então o Rio de Janeiro não seria mais a sede da coroa portuguesa. Tudo que ocorresse aqui das capitanias, que teria que reportar a Lisboa, e Lisboa iria resolver. Então é lógico que o Brasil não vai querer isso jamais, porque, gente, quem tem o título de Reino Unido, de Portugal e Algarves, não vai querer jamais voltar a ser colônia. Então vamos lá. Lá em Portugal a treta tá rolando, a treta tá feia, e o Dom João VI tá sentindo que o bicho tá pegando, né? O Dom João VI era o rei de Portugal que estava aqui no Brasil, veio pra cá às pressas com toda a sua família. Ele tá sentindo que a treta tá rolando, que ele precisa acalmar os ânimos, então ele vai voltar pra Portugal. Mas ele não vai só arrumar as malas e vai embora. Ele vai raspar os cofres do Brasil. Vai levar todo o ouro que a gente tinha e vai pra Portugal pra tentar acalmar os ânimos lá. Vai falar: olha só, Portugal, respira aliviado, tá, que eu voltei, tá, o reizinho voltou pra vocês, eu, Dom João. E nisso aqui tá uma treta política enorme. De um lado, a gente tinha o Partido Português, que queria o quê? Que o Brasil voltasse, sim, a ser colônia, que voltasse o pacto colonial, que a gente voltasse, né, a prestar contas tudo a Portugal. E, por outro lado, tinha o Partido Brasileiro, que queria o quê? O contrário. Vai falar: não, o Brasil tem que ter sua independência, tem que ficar livre de Portugal, tem que, enfim, ser um país livre. Né? E tá rolando essa treta toda, o Dom João voltou para acalmar os ânimos. Só que lá em Portugal, o pessoal não quer só o Dom João VI, ele quer toda a realeza. Porque até então o Dom João voltou para lá, mas deixou aqui o seu filho Dom Pedro. Calma aí, respira, ainda não é Dom Pedro, não posso falar Dom Pedro, é Pedro. Pedrinho pra mim, que sou muito amiga dele, né? A gente conversa pra caramba, todo professor de história é amiguinha de Pedrinho. Então, Pedrinho, que ficou aqui, e o pai foi embora. E lá em Portugal, o pessoal quer que volte a família real pra lá. Por quê? Não adianta nada voltar alguém da realeza e outro ficar, porque vai continuar uma certa autonomia ao Brasil. Então tem que voltar todo mundo. Então eles queriam toda a realeza lá. E aí começa a treta mor, o auê todo. Porque o Pedro, né, o Pedrinho vai ficar aqui e ele não vai querer ir embora. Daí vai começar todo o auê, porque ele vai ficar aqui e vai mudar várias coisas, tá? Primeiro, ele vai criar um ministério com pessoas do Brasil, tinha até português, mas eram pessoas do Brasil, vai declarar as tropas portuguesas como inimigas, tá? E vai ocorrer, enfim, o dia do fico, né? O decreto do fico. O que foi isso? Tá, no dia 9 de janeiro de 1822, né? Ele recebe um decreto de Portugal que ele tinha que voltar para Portugal para poder tá lá, porque era a ordem, e ele vai falar: eu não vou, acabou, avisa papai que eu não vou. Tá, ele não vai dizer avisa papai, né? Enfim, tem um abaixo-assinado com várias assinaturas para ele poder ficar no Brasil. E aí ele realmente fica aqui, né? Aí é o chamado dia do fico, o dia que ele não vai embora para Portugal e fica aqui. E aí é quando ele vai criar tudo isso que eu falei, vai criar um ministério, né, liderado pelo José Bonifácio, ó, grava esse nome, esse cara tem muita importância
tá, na história da nossa independência. Ele foi muito influente nessa época, ajudou muito Dom Pedro, tá? Mas a treta tá rolando, igual eu te falei, a treta tá grande, tá? E o Dom Pedro vai decretar, que nem eu falei, as tropas, tá, portuguesas como inimigas. E da mesma forma, lá em Portugal a pessoa vai estar irado com ele, por ele não ter ido embora. Então assim, começa a treta agora, a reta final aí. Por quê? Depois dele fazer isso tudo, Portugal vai falar o seguinte, olha só, acabou a palhaçada. Vai lá, traz ele à força, tá? E quem for a favor dele vai ser preso e acabou. Então, o Dom Pedro tá viajando para São Paulo. Quando ele viajava, quem ficava aqui administrando tudo era a Leopoldina, a esposa dele. Gente, eu tenho um amor pela Leopoldina que vocês não têm noção, sabe? Eu admiro muito. Tudo bem que a vida amorosa dela é uma tragédia por causa do Dom Pedro, né? Mas eu vou fazer um vídeo contando essa sacanagem toda. Mas ela era, tá, uma personalidade muito forte. E na nossa independência, ela foi uma figura central. Tanto que quem assina o decreto da independência é ela, gente, não é o Dom Pedro. Vamos lá, vou explicar. Né? A Leopoldina tá aqui no Rio e recebe um decreto de Portugal dizendo que o Dom Pedro tinha que voltar, que quem tivesse com ele ia ser preso, né? É uma treta toda. E aí, ela vê aquilo, ela escreve o decreto da independência, manda tudo aquilo para um mensageiro, ela caça o mensageiro. Tá, ela não vai caçar ninguém, né? Ela vai pedir alguém para caçar o mensageiro e o mensageiro caçar o Dom Pedro. Né? E quando o mensageiro leva tudo isso, que ela separou, o decreto que ela assinou da independência, pro Dom Pedro, acha ele às margens do rio Ipiranga em São Paulo, né? Que ele tava viajando para São Paulo. O Dom Pedro era, assim, super povão, sabe, gente? Andava a cavalo, no sol, na chuva, não tinha frescura. E aí ele tá nas margens do rio Ipiranga. Quando ele vê, né, tudo aquilo ali, é que ele fala a famosa frase independência ou morte. Né? Se teve o grito, se teve a espada, isso aí é um caso à parte. E dizem também que ele parou ali na beira do rio porque ele tava com um pequeno mal intestinal, sabe, gente? Um piriri básico. Mas nada comprovado. Mas ele estava ali nas margens do rio, não tão próximo, tinha uma distância boa. Né? E isso ocorre no dia 7 de setembro, né, de 1822, que é o dia da nossa independência, né? Tanto que 7 de setembro é feriado para lembrar esta data muito importante na nossa história. Mas agora eu quero comentar com vocês duas coisas que sempre ocorrem, que sempre tem nos livros sobre a nossa independência, para a gente poder analisar. Um é o quadro do Pedro Américo. Tá? Essa pintura foi feita em 1888. 1888, gente, é próximo da proclamação da República. Então foi assim, um quadro feito por Dom Pedro II para homenagear o pai, mas para transformar aquilo num ato heróico. E eu vou te mostrar por quê. Olha só, o quadro, você vê que o Dom Pedro tá cercado de militares, né? Tá assim, com todo mundo com a roupa de gala, né? E mostra o exército do lado dele, para mostrar que foi um ato heróico. E a outra pintura é do François-René Moureau. E essa pintura mostra o quê? Mostra o povo comemorando, o povo celebrando, né? E você vê que o povo não tem nenhum negro e nenhum índio, é todo mundo branco. Tudo, né, camponês americano, né, inglês, né? Todo mundo naquele padrão. Mas mostra, assim, o povo comemorando a independência, celebrando aquilo ali. Né? E mostra o Dom Pedro olhando para o céu. Analisa só, ele está olhando para o céu como se fosse um ato divino ocorrer a independência. Então você vê que as duas pinturas trazem mensagens diferentes, né? Mas duas coisas que eu tenho que comentar com vocês sobre isso, né? Se você acha que a nossa independência foi calma, foi tranquila, tá enganado, tá? Foi tão calma assim não. Por quê? Portugal não vai querer reconhecer a nossa independência, tá? A gente vai precisar da ajuda da Inglaterra. Os Estados Unidos até vai reconhecer a nossa independência, a Inglaterra também, mas antes vai ter muita treta. Tá? Porque o Portugal não vai aceitar a independência fácil assim, né? A independência ou morte, ele falou, tá bom, vou aceitar. Então vai enviar tropas pra cá e vai ocorrer guerra, assim, vai ocorrer lutas sobre a nossa independência. Umas no sul e outras na Bahia, tá? Que merecem destaque. Eu vou citar da Bahia, tá? A Batalha do Genipapo. E assim, algo na luta baiana sobre a nossa independência merece muito, gente, sabe? Fogos de artifício, mega destaque, que foi uma mulher chamada Maria Quitéria. Tá? Gente, a Maria Quitéria, ela é considerada a primeira mulher a lutar na independência do Brasil e no Exército Brasileiro. Tá? Ela é considerada a padroeira do Exército. A primeira mulher, pra você ter uma noção. Quando descobrem que ela é mulher, porque ela corta o cabelo, ela vai lá lutar, e aí descobrem que ela é mulher, vão continuar deixando ela lutar. Tanto que a farda dela vai ter uma saia, né? Mas depois, né, quando acaba as guerras pela independência, ela não pode mais participar, né,
do exército, aí ela sai, nesse caso, tem filho em si. Mas é uma figura muito histórica na nossa independência que teve sim tiro, porrada e bomba, tá? Então a nossa independência realmente bombou. Depois dessas guerras todas, tem que ter o reconhecimento da nossa independência, que também não foi fácil. Quem vai, né, intermediar esse reconhecimento por parte de Portugal é a Inglaterra. Só que a Inglaterra vai fazer um acordo, né, como intermédio. E nesse acordo, o Brasil teria que pagar 2 milhões de libras esterlinas para tudo. Eu disse 2 milhões de libras esterlinas, meu amor. Não é pouquinho. E aí você analisa, o Brasil vai ter esta grana? Claro que não, né? Jamais, nunca. Lembra que o Dom João VI foi embora e raspou os cofres brasileiros? Então o Brasil não tinha essa grana. Não tinha. E aí, o que vai acontecer? Inglaterra vai emprestar essa grana pra gente poder pagar isso aí. Então, da mesma forma que Portugal era economicamente, né, dependente da Inglaterra, o Brasil também vai ser economicamente endividado, dependente da Inglaterra, quando pega esse dinheiro. Então você analisa o seguinte, que o Brasil se torna um país já endividado, né, já dependente da Inglaterra, e o Brasil não perdeu territórios. Muitos países, ao se tornar independentes, perde parte do seu território, né? E o Brasil não vai perder, vai manter toda a sua unidade territorial. E o Brasil, ele se torna independente e muita coisa prevalece, como escravidão, a desigualdade social. Galera, muita gente do povo nem ficou sabendo que ocorreu a independência do Brasil, muito menos os escravos. Porque para eles continuou tudo a mesma coisa, tá? Então, a nossa independência, houve guerra, houve luta. O Dom Pedro realmente, pra gente, foi um herói, porque nós iríamos voltar a receber o posto de colônia, o que não seria legal, tá? Tanto que aqui ele é o Dom Pedro I, né? Lá em Portugal, ele nem chega a assumir o trono. Ele passa para a filha dele, lá ele é chamado de Dom Pedro IV. Ele nem assume, ele passa o trono para a filha dele. Mas aqui, ele pra gente foi o herói, né? O que coube ele a fazer pelo Brasil, ele fez da maneira dele, né? Ele fez, né, um galã em avessas, com uma vida amorosa bem complicada, mas isso aí é outra treta, outro vídeo, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa deixa dúvida. Pede a vovó, a titia, o gato periquito pra compartilhar, pra curtir, tá bom? E é isso aí, espero ter ajudado. Beijos!